Meus irmãos, nós fomos chamados na terra e aqui na igreja, dito por mim mesmo, eu posso dizer isso com toda certeza, eu tenho certeza disso, é assunto recorrente ou é assunto que é muito pautado aqui. Que nós, eu salvo engano, até falei isso no domingo passado mesmo, nós não estamos em um parque de diversões. No mundo nós temos anseios, dificuldades, e nós temos muitas perguntas que não são respondidas, muitas enfermidades que não são curadas, muitos morrem e não são curados, mas outros tantos não morrem e são curados, muitos estão libertos e louvado seja Deus por isso, muitos ainda estão nessa caminhada para a libertação, muitos, isso é comum entre nós e é recorrente aqui o tema, e eu sempre trato isso aqui, porque Deus é soberano e Ele faz no dia que Ele quiser, na hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser. É Deus que tem o comando de todas as coisas sobre nossas vidas e Ele é o abençoador das nossas vidas. Amém, igreja? Amém, igreja? Então eu quero tratar com vocês hoje um tema que, se o Dr. Pulse puder colocar ali, nós vamos ler ali, orando e cantando na prisão. O texto eu acho que já vai te levar automaticamente, você que tem intimidade com a palavra de Deus, já vai te levar a Atos 16 e você já vai entender do que é que nós trataremos nesta noite, orando e cantando na prisão. Meus irmãos, todo crente, como Paulo eu penso que é o que nos deixa o exemplo mais claro na Bíblia Sagrada, ou talvez um dos muito claro na Bíblia, o que é isso, né? O que é orar e cantar a despeito da prisão, ou orar e cantar na prisão. Então, meus amados, a nossa integridade, ela será provada, a sua fidelidade será provada, a sua fé, ela será provada, não tenha dúvida disso. No caminho, na jornada, você nem quer ouvir essa conversa, nós não queremos, mas nós devemos ser, meus irmãos, a despeito das circunstâncias, como foi Daniel, como foi os amigos do Daniel, nós somos colocados à prova, você é e eu sou. Agora, o que nós devemos, e a chave que eu acho que é a grande resposta para nós, é como nós reagimos diante da problemática da nossa vida. Porque em algum momento isso vai passar por nós. Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou enfrentar esses dilemas? Como é que eu vou estar diante desses dilemas? Que por vezes não são poucos, são muitos. Nem todos aqui recebem todas as respostas que estão procurando e esperando até de Deus. Nem todos receberam, nem todos receberam ainda, mas poderão receber, mas também poderão não receber. Meus amados, porque é assim, nós somos assim. Hoje é pregado um evangelho triunfalista que parece que não há mais. Crente não pode ter luta, não pode chorar, não pode ter dificuldade, não pode ter dor. Por quê? Os coaches colocaram no nosso coração, que são treinadores em inglês, ele vai dizer para você, não, você é o máximo. Isso aqui é o processo que você está passando e você é muito bom e você vai vencer e vai superar. O coach, ele vai falar assim, você é o centro de todas as coisas e você vai conseguir, fica aí, mas isso é um processo e você vai chegar lá e está tudo certo. E por vezes não é assim, e por vezes é choro, e por vezes o negócio é apertado, e por vezes o caminho é estreito, mas a certeza que nós devemos ter é que o Senhor está conosco, Ele vai conosco na jornada e Ele cuida de nós. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Então vamos lá repetir o tema do sermão, todos juntos. Orando e cantando na prisão. Mais uma vez, orando e cantando na prisão. O que pode ser sua prisão? Pode ser que não seja prisão literal. Não precisa ser as prisões de Hortolândia, de Sorocaba, de Itu, que é onde eu sei que tem aí, do interior de São Paulo. Não precisa ser a Papuda, Papudinha.
não precisa ser essas. A prisão sua pode ser outra. Talvez uma enfermidade, talvez uma falta de grana, talvez os problema com o filho, problema no casamento, problema de relacionamento, falta de emprego, falta de perspectiva. Talvez seja essa prisão, não seja essa prisão do Paulo, literal. Talvez a sua prisão seja uma enfermidade, seja um laudo médico. Talvez seja uma coisa que, algum objeto, alguma coisa que você deseja que ainda não foi alcançada e você já luta por isso há anos e você não alcançou. É uma prisão para você. E você levanta e fala assim: quando será o dia da minha vitória, da minha bênção? E você levanta ano após ano, ano após ano, ano após ano, e você fala assim: quando eu verei mudada a minha sorte? E crente, vai na igreja dizimista, fiel a Deus, fiel no chamado, fiel naquilo que Deus confiou nas suas mãos, e não vê as coisas acontecendo. Então, eu penso que o Paulo, ele vai nos ensinar isso. É óbvio que tem texto a escolher do Paulo, mas eu escolhi esse. Atos 16. Eu vou ler a partir do 19. Meus amados, é conhecido seu e é conhecido nosso o tema, que aqui na terra não é o nosso lugar de descanso, e não é mesmo. Não é fácil para nós, como não foi para aqueles que nos antecederam, os pais da igreja. Não foi. Os que começaram a igreja, seja a igreja de Atos, seja a igreja de 100 anos atrás, seja a igreja de 2000 anos atrás, ou seja a igreja de 100 anos atrás, 120, 150 ou 500 anos. Os pais da igreja, eles também passaram por lutas, e eu entendo que era muito mais. Então, toda hora você escuta aí, recorte na internet é o que mais tem, de pastores que não precisa sair do Brasil não, é Brasil mesmo, que correram esse Brasil de norte a sul, leste a oeste, em lombo de cavalo para pregar o evangelho. Eu conheci, vi a história, não conheci, conheço a igreja que ele vinha pregar aqui no Friburgo, que saía de Sorocaba e gastava uma semana para chegar aqui num lombo de cavalo para pregar o evangelho. Não tem 100 anos isso não. Gastava uma semana para chegar de Sorocaba aqui no Friburgo. Uma semana. Hoje nós chegamos em 40 minutos, mais ou menos. Você vai a Sorocaba e volta aqui perto do aeroporto. Então, meus amados, eles nos antecederam e eles passaram por muitas lutas, e se não fosse a luta deles, o suor deles, o sangue deles, a perseverança deles, talvez nós nem estaríamos aqui. A igreja nem era isso aqui hoje, mas eles pagaram um preço, e não foi baixo, foi alto o preço que pagaram, mas eles seguiram em frente. Então, meus amados, e nunca fomos enganados sobre isso. João 16:33, ele fala assim, Jesus fala, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós não temêssemos, porque Ele venceu o mundo. Que você não tema, que eu não temo, e que nós não viéssemos a temer. Agora, veja que coisa interessante, o próprio Jesus fala assim, no mundo teríamos aflições, ok. Aí ele fala assim, tem ânimo. Ou, é ruim demais, olha. A conversa é ruim. Aflição com ânimo não combina. Parece que não casa não. Ou você está com uma aflição, ainda tem que ter ânimo. É o que Jesus está ensinando. Ele não está ensinando diferente não. É isso aí mesmo. Eu estou em aflição e ainda tenho que ter ânimo. É o que Paulo vai nos ensinar. A luta está lá e eu tenho que ter ânimo. A tristeza está lá, eu tenho que ter ânimo. A grana está faltando, eu tenho que ter ânimo. O casal não está legal, eu tenho que ter ânimo, que Deus vai cuidar e vai abençoar. E Deus vai cuidar. A empresa é só BO, e tem para todo mundo, e tem para dar e vender,
mas Deus está cuidando. Tenha ânimo, vai para frente, se posicione diante de Deus. Tenha ânimo, é o que Jesus está falando. Não é fácil. Eu creio nisso, na palavra, óbvio, só faltava não. Mas eu creio que é o que Jesus quer de nós, ou espera de nós. Irmão, às vezes eu fico pensando nessas bobeiras assim, sabe? Você se diz crente, você vai na igreja, você, assim, está voando. Aparece um problema, um problema. Você já quer desistir no primeiro problema. Desiste da fé, desiste do evangelho, desiste do casamento, desiste dos relacionamentos, desiste de tudo. E já começa a questionar Deus, mas como assim? Por que eu? Por que eu estou passando por essa luta? Não é momento. Como se nós escolhêssemos isso. Então eu penso, de vez em quando eu penso essas bobeiras. Já pensou Deus olhando para mim, dizendo assim: ô gente boa, há quanto tempo você está caminhando? Há quanto tempo você conhece a palavra? Ou, se não conhece, deveria conhecer. Há quanto tempo? E agora você está nessa? Aí, de novo, começa tudo de novo. O Senhor fala assim: cara, eu estava para te dar uma comida sólida, e eu vou ter que te dar de novo mingauzinho de criança, cara. Eu ia te dar uma carne com arroz, feijão e um ovo, e eu vou ter que te dar papinha, mingauzinho. Então, meus amados, nós precisamos olhar e ver o que é que o Pai, Ele espera de nós, a minha posição e a tua posição diante disso, e é o que Paulo vai nos ensinar. Então, meus queridos, que o Senhor, Ele possa falar a sua vida, as nossas vidas, e que nós possamos ser as pessoas que, a despeito da problemática desse mundo, que não, das aflições do mundo, como Jesus fala, a gente não desista dele nunca, mas a gente continua, a gente siga em frente, sabendo que nós não temos duas saídas. Ele é a única saída para as nossas vidas. Ele é a resposta para o teu problema. Ele é a resposta para o meu problema. Jesus é o Todo-Poderoso e Ele é o que cuida de nós e nos abençoa. Amém, igreja? Vamos ao texto então? Dr. Pulse, Atos 16, verso 19, por favor. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Aí, é só fazer voltar aqui um pouco o texto. Nós sabemos que tinha uma menina anterior, aqui a história nos versículos anteriores, e essa menina, ela era como que adivinha, era uma menina que adivinhava as coisas. Então e Paulo era demônio, obviamente era demônio, e Paulo volta, repreende o demônio, e ela era uma menina que trazia lucro para os seus, sempre é assim, até hoje é assim, tá, queridos? Até hoje é desse jeito. Quem faz é só Deus, e faz de graça, Ele não te pede nada em troca. Nada em troca. Aí essa menina, ela dava lucro aos seus senhores. O Paulo está passando, ele ora, repreende o mal, e eles iram-se contra o Paulo e Silas. Aí começa a história. Aí, está ali claro o texto. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça principal diante das autoridades. Vamos lá, santo varão. Levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. O próximo, nós vamos até o 26, Luiz.
propagando costumes que nós, romanos, somos proibidos de aceitar ou praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que as suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, sempre assim com o crente. Tendo percebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Senhor, esse é o texto sagrado, que é bendito, que é poderoso, que é maravilhoso, e que eu não tenho nem capacidade para tal, para colocar qualquer coisa a mais aqui. Então que o Espírito Santo fale conosco, fale a esta igreja, fale ao teu povo, quebra agora os grilhões da incredulidade, da dúvida, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha sobre cada vida, sobre cada coração, e venha abençoar esse povo poderosamente. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Então, meus amados, a condenação do Paulo e Silas fala no início do texto. Eles não estavam numa boca de fumo, eles não estavam numa casa de prostituição, eles não estavam roubando, eles não estavam formando uma milícia, eles não eram criminosos em nada. Qual o crime deles? Pregar a palavra. Esse é o crime. O crime dos dois era esse. Não tinha nada de delito na vida deles, aos olhos nossos, que estamos lendo hoje a palavra e olhando para isso aqui. Então, meus irmãos, eles foram arrastados pelo público ou em público, foram levados à praça e foram presos. Não havia nada, nenhuma investigação contra eles. Não estavam condenados por tráfico, não estava na injustiça, não estava na imoralidade. Então, meus irmãos, eles não estavam fazendo mal, simplesmente não estavam fazendo o mal. Então, eles estavam fazendo o quê? Levando a esperança ao próximo. É isso que eles estavam fazendo. Por isso, meus irmãos, eu faço aqui um alerta a todos nós, porque esses caras, eles não estavam fazendo nada de errado. O que eles estavam fazendo é pregar o evangelho só. E só que nós, por vezes, somos assim, é o que nós fazemos. Você olha para a pessoa e fala assim: moço, esse gente boa, o que tem de errado na vida dele e por que está acontecendo isso com ele? Agora, olha para Paulo e Silas. Nós, por vezes, olhamos para nós, mas não olhamos e consultamos a palavra de Deus e achamos, como Elias diz: só eu estou aqui, Senhor. Não, não é só você não. Não é só você. Tem outros lá, também como você, que estão passando pelo mesmo problema, estão lá para trás, e você está achando que é só você, e nós achamos que o problema é único e exclusivamente nosso, que a doença é única e exclusivamente nossa, que a falta de grana é única e exclusivamente nossa. Para ficar equilibrado, o muito dinheiro é único e exclusivamente seu. Não, muitos outros vivem equalizado, e Deus, Ele faz isso. Isso é equilibrado da parte de Deus sobre a tua vida e minha vida, e nós devemos entender isso. Agora, nós às vezes queremos ficar com
com esse negócio, porque é comigo, o negócio é isso, o negócio é aquilo. Querido, em nome de Jesus, você, a despeito da circunstância, você precisa se levantar e levar esperança aos outros, mesmo você chorando. Você precisa orar e cantar em nome de Jesus. Amém, igreja? Qual a acusação contra os missionários? Então, os 2 missionários, eles estão perturbando a cidade, é o que o texto diz. Estão perturbando, estão tirando a nossa paz, é o que o texto diz. Mesmo, meus irmãos, que tenhamos que ir contra o que está estabelecido pela sociedade, devemos pregar o Evangelho. É notícia corrente que nós, meus irmãos, talvez o Brasil, aqui, meus irmãos, cutícula, unha encravada, é motivo para pessoas desistirem. Nós não passamos por guerra, então aqui qualquer coisa é um problema gigante, a pessoa desiste, porque não tivemos guerra. Dizem que os países que passaram por guerra, principalmente pela Primeira e Segunda Guerra, eles veem isso, então eles são mais turrões diante dos problemas. O brasileiro, no geral, não é assim. O brasileiro, no geral, ele é acomodado, ele fica lá, de boa, na lagoa, tranquilo que nem esquilo, e está tudo certo. Esperando, não, vai acontecer um negócio. E aí, meus irmãos, as coisas vão mudando o panorama, eu estou acompanhando isso. Eu já vou caminhar esse ano para os 60 anos. Não parece, né? Parece mais, como dizia o pastor Jair. Então, eu estou caminhando para os 60 anos. E eu vim acompanhando esse panorama, e tenho acompanhado esse panorama. E o que eu vejo, meus irmãos, é cada vez as leis que estão sendo aprovadas, cada vez mais as pessoas sendo enganadas, engodadas, porque não conhecem as leis, não conhecem a palavra, não oram, não buscam, e aí o negócio vai vindo, vai vindo. Aí o que acontece hoje? Em muitos lugares você já não pode falar mais de Cristo, em muitas estruturas públicas, foram tirados todos os símbolos cristãos, não só no Brasil, Europa, América, em alguns estados da América e na Europa. China, nós não podemos nem falar, nos países que são perseguidos, não devemos nem falar sobre, obviamente que não pode. Você não pode falar de Jesus. Mas no Brasil, muitos lugares já são assim. Não pode mais falar do Evangelho, não pode mais falar da palavra de Deus. Aí eu pergunto para os pais, pergunto para os avós, o que é que os pequenos, eles estão aprendendo para que lá na frente, eles não desistam da fé em Cristo Jesus. Então, meus amados, nós devemos pregar o Evangelho, é isso que Paulo está nos ensinando também. Em que tempo, pastor? É só no tempo da bonança? Não, meus irmãos, é pregar a tempo e a fora de tempo. É isso que os missionários estão fazendo, é isso que eles estão nos ensinando. Sempre estarão nos dizendo, eu não sei se você já ouviu isso, não é meu tempo ainda, talvez seja o seu, ou foi o seu. Eu ouvi isso, irmãos, demais. Falou, gente, você tem que ir para a igreja. Não é meu tempo. Eu vou aproveitar mais um pouquinho aqui. Aí sabe o que acontece? Nós, quando eu falo você, é eu também, tá? Você está achando que é só você? Não é não, eu também. Eu estou pregando para a igreja. E eu faço parte da igreja. Se a igreja tem problema, eu sou parte do problema. Agora, se a igreja ela tem a solução, eu também sou a solução. Porque eu sou a igreja. Quando eu falo você, é eu incluso, que eu estou falando para a igreja. Entenda isso. Mas você está me acusando aí, né, brother? Não, gente boa. Eu sou igreja também, você esqueceu? Aí,
Ele fala, prega a tempo e a fora de tempo. E eles vão dizer assim, não, vamos esperar mais um pouco. Aí às vezes, meus irmãos, não dá tempo. A pessoa, você muda, você não insiste, você não convida mais, você desiste. E aí as pessoas vão ficando para o meio do caminho. E ficam tantos. Agora Paulo, ele vai nos ensinar que não. O texto ele diz aqui, né? E levando-os aos magistrados disseram, estes homens são judeus, e estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhe tirassem as roupas e eles fossem açoitados. Eu quero te dar uma notícia que talvez não seja muito boa. Eu tenho observado isso. É o panorama do Brasil e do mundo, não é só no Brasil. As notícias que chegam são bem parecidas com as nossas. Sorrateiramente, eles vão tomando lugar. Então hoje no Canadá quase que não se pode mais falar do Evangelho. Em alguns estados dos Estados Unidos, na Europa, só Deus na causa. Os Países Baixos da Europa, quase que não se fala mais do Evangelho. O Evangelho é coisa do passado. E de lá saíram da Suíça grandes reformadores, saiu da Holanda, saiu da Alemanha. Aliás, os principais reformadores da história saíram de lá, da Europa. E não se pode mais falar do Evangelho. E isso, meus irmãos, está vindo como uma onda a todos os lugares. Então hoje nós olhamos para aquilo que a sociedade ela está lá. E muitos já estão dizendo, esse Evangelho não é para mim. Porque o cara, a pessoa, o indivíduo, o elemento, ele quer ficar na licenciosidade. Ele quer ficar no pecado. Ele quer ficar na transgressão. E não quer o Evangelho. Agora Paulo não teve medo disso. Paulo não teve medo do que ia acontecer com eles. Ele não teve medo de dizer para o amigo, e o amigo dizer assim, eu não ando mais com você. Dele dizer para o familiar, e o familiar cancelar ele, que é a palavra da moda hoje. Cancela porque ele falou do Evangelho, cancela porque ele falou de Jesus, cancela porque ele disse da fé dele. Eu penso que o Senhor espera de você, espera de mim, essa coragem para nós falarmos do Evangelho, orando, cantando na prisão. Amém, igreja? Eu não estou dizendo que o Evangelho é fácil, irmãos. Eu já li o texto de Jesus, que é o clássico, que ele fala, que nós temos aflições e que você deve ter ânimo para pregar o Evangelho em todo o tempo da sua vida. Recursos, pastor, para pregar. Querido, hoje é o que mais tem. É o que mais tem. Se eu puder nomear para você, eu nomearia. É o que mais tem. Tem curso de tudo o que você imaginar na internet, ou quando não é muito barato é de graça. Tudo, até de oratória, para te ensinar a falar direito. Tudo. Tudo, tem de tudo. Tem de músico, o doutor músico deve saber disso, que o cara aprende na internet, não precisa pagar professor nada, mas o esforço dele, ele vai. Nós temos um testemunho, eu nunca contei isso aqui, acho. Pastor Valtão, lá de Taboão da Serra. O pastor foi embora da igreja de Taboão, deixou a igreja lá, acabada, em ruínas, literalmente dizendo, e ele foi embora. Chegou lá, não tinha músico, era ele, o Valtinho e a Cecília, marido, esposa e filho. Não tinha música, não tinha nada. A Cecília tinha noção do que era música.
noção. O Valtinho, nada, ele era uma criança ainda, sentava na bateria, ela sumia atrás da bateria, era pequeno, hoje é pastor inclusive. Mas o Valtão chegou na igreja e falou assim: eu vou orar por essa situação, e Deus vai mudar isso. Eu não sei quantos anos faz isso. Hoje talvez, com certeza, o louvor mais profissionalizado. Não é isso que nós queremos, não é isso que eu talvez espere e busque. Do ministério, entendendo que nós somos, seja o dele. Mas ele chegou lá, com a igreja em ruínas, sem ninguém. Mas o papel dele foi orar. Não tinha ninguém na igreja, ele orou. Não tinha ninguém para cantar, ele orou. E graças a Deus, ele tem uma grande igreja. Graças a Deus, a igreja dele é próspera. E graças a Deus, o pastor Walter Filho Júnior talvez seja um dos grandes músicos que nós temos no ministério com certeza, porque ele é mestre formado na USP, salvo engano. É mestre mesmo da música, do canto, sei lá o que. É professor em todos os aspectos lá da música. Então, meus amados, agora, ele não ficou lá, e o que eu vou fazer? Cadê? Foi orar. Então, meus amados, nós precisamos olhar para isso, porque sempre as circunstâncias vão dizer, elas são sempre, a maioria das vezes, contrária àquilo que nós desejamos, sempre contrário. Sempre nós devemos buscar a face de Deus, sempre devemos buscar a face do Altíssimo. Coloca o 22, por favor, Luíde. Paulo e Silas, meus irmãos, os missionários, pregador do Evangelho, olha ali, ó, tidos como muito perigosos. Olha o que aconteceu. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que as suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Vamos lá, Santo Varão, o 23, por favor. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Olha aqui, 2 criminosos, e assim que por vezes é tratado o crente hoje, desse jeito. Esses caras só estavam pregando o Evangelho, nada mais. 2 missionários pregando o Evangelho, nada mais. E eram tidos como muito perigosos. E isso não é diferente hoje na sociedade que nós estamos inseridos. Deixa eu te falar um negócio. Talvez devesse ser um dado que eu deveria ter pesquisado mais e trazido. Na maioria das empresas que nós trabalhamos, as corporações que você trabalha, nós trabalhamos, você não fala mais do Evangelho com liberdade. A maioria. Nos Estados Unidos tem uma rede de lanchonete, as crianças, e a Rosana deve estar ouvindo, as crianças são meus filhos, e ele chama Chicken Filé, a Sandra deve conhecer, é de frango. Esse cara é convertido, o dono desde a fundação eu outro dia até mandei para eles o vídeo, é um homem convertido de Deus, servo de Deus. Ele se converteu há muitos anos, isso já vem de geração, desde a fundação do Chicken Filé, é Chicken Filé, é filé, né? Então, desde a fundação, essa rede não abre aos domingos, não abre, porque ele entende que primeiro os funcionários dele devem estar na igreja, para depois eles trabalharem. Primeiro a igreja, primeiro a comunhão, primeiro o alimento espiritual, depois as coisas. Então o chicken filé, ou o frango, ou filé de frango, para a nossa tradução. Então, meus amados, o filé de frango americano, eles imaginaram, vai quebrar, diante do McDonald's, que é uma das maiores redes, quebra.
ele não quebrou. Nos Estados Unidos ele é maior do que o McDonald's e prospera mais do que o McDonald's, porque o crente, o servo de Deus, tomou uma posição diante do Evangelho. E como eu espero que crentes tenham posição diante do Evangelho, eles trocam, meus irmãos, tudo. Estou exagerando, mas é para exagerar mesmo, pelo Evangelho. Eu lembro que tinha um irmão, o Augusto vai lembrar, ele consertava o computador, era membro, tocava e era presbítero. Sumiu, evaporou. Um dia ele foi na igreja, o pastor, lá em Itu, foi arrumar um computador do pastor Marcelo. O pastor Marcelo falou com ele assim: ah, não, eu não vou na igreja de domingo não, porque de manhã eu fico mexendo com o computador, arrumando isso, arrumando aquilo, não sei o quê. O pastor Marcelo falou assim para ele, falou assim: rapaz, você troca o evangelho para arrumar computador de dinheiro? Larga isso e vai servir o Senhor na igreja, que o Senhor vai te dar a provisão que você precisa para você seguir em frente. Na época ele testemunhou, ele parou, não fazia mais nada domingo, vinha para a escola bíblica, vinha para o culto à noite, que era o que nós tínhamos aqui, todo domingo. E Deus prosperou a vida dele naquela época. Infelizmente ele desviou, é um desviado e não está mais na presença de Deus. Decisão dele também, unilateral. Não é nossa, é dele. Mas ele tomou essa decisão. Então, meus amados, olhamos hoje para a nossa nação. Você pode falar de qualquer religião, qualquer, mas fala do Evangelho para você ver. Fala que você é crente, fala que você serve a Cristo. Você pode falar de quimbanda, de umbanda, de espírito, de Kardec. Você pode falar de tudo. Pode falar da igreja romana, de tudo. Você falou crente, evangelho, já sobe uma luz vermelha. Então as filosofias estão aí, tudo que é trem está sendo pregado, falado, ensinado. Acredita em umas papagaiadas, acredita em madeira, acredita em tudo, acredita em água, acredita em mula sem cabeça, homem sem perna, tudo, acredita em tudo. Fazem ídolos e adoram. E a palavra abomina isso. Agora fala do evangelho. Aí você fala assim: rapaz, aqui você não pode falar disso não. Então, meus amados, os açoites que eles receberam, e nós lemos, eu não vou falar sobre os açoites, poderia falar a literalidade, lá em Coríntios, ele fala quantos açoites ele recebeu, eu não vou falar. Ele foi amarrado primeiro. Eu imagino que ele foi colocado amarrado, os dois lá, colocou os pés dele, amarrou os pés, correntes aqui, eu imagino que seja isso. Agora, os instrumentos de tortura eram instrumentos, não era, o cara jogou uma pedra no cara, não é não. Os chicotes eram por volta de 10 pontas de couro. A ponta é o que Jesus levou no lombo, era osso ou ferro. Então, o lombo deles, tirou a roupa, o texto está claro ali, falou, e lenha neles. E foram açoitados, não eram simples instrumentos. Era ferro, ou pedra, ou osso nas pontas. Os missionários, porque pregaram o evangelho, dilacerados. Você imagina você apanhar, Augusto, com instrumento de osso, sem camisa, sem nada. Podia ser de camisa, cortava a camisa, cortava tudo. Dilacerados, presos aos pés, ao tronco. Imagine, meu irmão, minha irmã, a humilhação. Imagina, quando eu estava escrevendo, eu falei assim, eu estava tentando achar uma palavra, né? Eu falei, o que eu poderia imaginar que tivesse a cabeça do Paulo e do Silas? Fiquei tentando, pensando assim, mas não veio nada. Mas o que fizeram de errado? A única coisa que eles fizeram de errado foi pregar o evangelho.
era Paulo, irmãos. Na primeira prisão, sim, depois ele foi para a segunda, mas era Paulo, o convertido, o cara que aprendeu aos pés do maior teólogo da época, o Gamaliel. Era Paulo que conhecia o Novo Testamento todo. Era Paulo que estava instruindo e plantando igreja. Era Paulo. Era esse cara que estava passando por essa humilhação. Agora Paulo, sim, como eu e você, ele poderia estar dizendo, dizendo é bom, ele poderia ter dito: Senhor, onde o Senhor está? Que me abandonou aqui, que está deixando eu passar por esse estreito aqui. Onde o Senhor está? Onde o Senhor está que me deixou aqui sem provisão, sem solução, sem resposta? Onde o Senhor está que eu fiquei aqui desse jeito? Onde o Senhor está? Você vê isso no texto? Não vê. Você não vê murmuração, não vê reclamação. Paulo está abandonado, como da outra vez, como lá nós aprendemos em Timóteo, lá embaixo na prisão inferior, na pior lugar, numa prisão insalubre, fedida, que faziam tudo lá, as necessidades fisiológicas lá. Com 5 estrelas. É nessa prisão. É esse o tamanho do BO do apóstolo Paulo. Agora, o que é que nós, por vezes eu disse, nós, enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, irmãos, desculpe o que eu vou usar, mas é mais para entendimento nosso. Nós às vezes reclamamos porque uma unha encravou. Nós reclamamos porque as coisas assim mais sem noção. E além de reclamar, meio que deixamos de orar, meio que deixamos de cantar, meio que deixamos de adorar o que é digno de honra, de glória, de louvor, de toda exaltação. Nós deixamos de olhar para a cruz, para o sacrifício, deixamos de ver o que é que Ele tem feito em nós e através de nós. Coloca o 25, por favor, santo varão. Por volta da meia-noite, isso é um clássico, né, das Escrituras. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. O 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, você sabe que posteriormente o carcereiro cuida dele, ele se converte, é batizado, segue em frente. Quem sabe um dia a gente prega isso. Então, meus amados, o texto que nós exposto nos ensina que nas situações mais difíceis da nossa vida, nós podemos confiar em Deus e louvá-lo. Amém, igreja? Nas situações mais difíceis, nós podemos confiar em Deus e louvá-lo. Ele é capaz de transformar na sua vida e na minha vida qualquer situação em algo bom. E Ele transforma na vida de Paulo. Então, meus amados, Ele é capaz de usar as nossas vidas para impactar outras pessoas. Está ali no 26. Agora, o que o Senhor espera de mim e de você? É que nós tenhamos posicionamento diante das coisas. Essa semana eu achei interessante. Tem um moço que lidera uma empresa que eu sou. Eu viajei e não ficou resolvido, e eu era uma das peças ali para ser usado.
Aí chamamos lá uma equipe que conhecia do assunto, isso foi na segunda-feira, vieram os caras lá e tal, os meninos top demais, profissionalmente, chegou arrasando assim. Quando nós vimos, eu já estava lá na terra, em cima da máquina, e foram resolver o problema, e falaram, aqui, e eu pisando em ovos, ele foi lá e resolveu a parada. Aí nós chegamos para esse menino que lidera lá, depois do almoço, almoçamos, fomos ali conversar, um tempinho ali de conversa. Ele disse assim, se fosse os evangélicos dizendo, e falou e olhou para mim, né, correndo assim, se fosse os evangélicos dizendo, dizia, ô glória. Como que ele sabe disso? É a pergunta, irmãos. Aí ele fala com medo e olha para mim assim, né? Como que ele sabe disso? Então, querido, o texto, ele vai dizer que a sua vida, quando você tem uma posição, ela pode impactar outras pessoas. E a sua vida pode ser sombra para outra pessoa, pode ser a solução para outra pessoa, pode ser a resposta para outra pessoa, desde que você tenha um posicionamento. Que você possa seguir o exemplo de Paulo e Silas e nunca deixar de adorar e confiar em Deus. Nunca deixe. Nunca deixe. Independentemente das circunstâncias. Pastor, louvar a Deus com bolso cheio ou bolso cheio é fácil. Louvar a Deus com um carro na garagem, com casa boa, é fácil. Paulo está ensinando exatamente o contrário disso. Ele não tinha nada disso. E ele estava adorando a Deus. Ele estava numa prisão insalubre, fedida. E ele estava lá, adorando, orando e cantando ao Senhor. Então, meu amado, eu vou para o encerramento e vou para a aplicação. Em meio às adversidades ou em meio aos prazeres deste mundo, eu vou repetir, em meio às adversidades, uma coisa, e em meio aos prazeres deste mundo, a nossa vida seja uma expressão de louvor ao Eterno. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, meus amados, disse aquele irmão que já é passado, que morreu na pandemia, ele dizia assim, eu vou passando pela prova e vou dando glória a Deus. O irmão Lázaro. Tem irmão que dá glória a Deus só quando as coisas caminham certinho. Só quando o negócio está top das galáxias. Aí eu glorifico a Deus. O Senhor te chamou para dar glória a Ele, para louvar a Ele em meio às adversidades da sua vida. Você está passando por adversidade? Vai para o quarto de oração, vai para o canto de oração e ora, busca a Deus. Você está passando pelo estreito? Vai para a presença de Deus e louva a Ele. Você quer ver uma coisa que o inimigo, ele não suporta? É um crente que adora, que louva. Não é, meus irmãos? E Deus sabe o que é adoração, tá? Primeiro, porque às vezes eu estou na igreja e não estou adorando, às vezes eu estou na igreja e não estou nem ouvindo a palavra. Ele sabe o que está no nosso coração. Por isso eu devo fazer para Ele. E Ele espera de nós isso, uma expressão de louvor ao Eterno. E
Então, meus queridos, o que informações que já temos, com aquelas que recebemos hoje, como uma ferramenta que o Senhor pega e te entrega, o que você vai fazer? O que nós faremos? Que tem pessoas, meus irmãos, que acostumam com aquele lugar e lá ficam. Não mudam, não querem mudança. Porque a mudança sempre ela vai te sacudir. Vai sacudir. Toda mudança vai sacudir você. E vai me sacudir. E vai nos sacudir toda. Então, meus amados, Paulo foi um homem marcado pelo sofrimento. Essa é a marca de Paulo. Eu preguei 2 Timóteo 4, semana passada lá em Mogi Guaçu, e eu terminei com esse texto. Qual a patente desse missionário? Ou destes missionários? Qual foi a patente deles? Tem gente que está olhando para essa terra e querendo patente para a terra. Eu fico impressionado com isso. Quer as coisas daqui, terrenas. Quero ver aqui as divisas aqui. As medalhas. Pastor, cadê minhas medalhas, varão? Sabe o que é que Paulo fala? O que aprendeu com Gamaliel, depois de tudo que ele aprendeu, ele disse assim: tudo o que eu sei, aprendeu com o maior teólogo da época, ele disse assim: eu considero como esterco. Você sabe o que é que ele falava? Como cocô, titica. Era a consideração dele, porque ele falava: o Evangelho, Cristo, é mais importante do que tudo o que eu aprendi até agora. Tudo. Cadê minha medalha? Os coach ensinam que você é um figurão. E aí, meus irmãos? E vai multiplicando. O figurão, os figurões. As patentes de Paulo foram as cicatrizes que o Evangelho deixou na vida dele. Estas eram as patentes de Paulo, que é o que Jesus mostra lá, na cruz, né? Qual que é a patente de Jesus? Mãos furadas, pés furados, sem sangue, sem água. O que é o Rei dos Reis, humilhado numa cruz com a coroa de espinhos na cabeça. A patente do Rei dos Reis. Paulo, como exemplo, trazia no corpo as marcas de Cristo. Paulo sofreu pelo nome de Cristo, mas jamais foi desamparado, e ele tinha essa certeza. Foi desamparado por Deus, e ele jamais perdeu a esperança que a sua vida um dia ela iria mudar. É essa esperança que você deve ter no seu coração, que um dia a sua vida ela vai mudar. Amém, igreja? Um dia a sua vida vai mudar. Fique de pé, para parecer que vai acabar. Cristo, que é o nosso exemplo supremo, o maior exemplo, a maior expressão de amor, de sofrimento, de lealdade, fidelidade, tudo está nele. Foi chicoteado, foi açoitado, foi humilhado por nossa causa. Eu faço uma pergunta para você: qual a marca que nós temos deixado na sociedade ou no mundo? Qual a marca? O que é que você tem deixado de marca? Você está preocupado com a conta rechonchuda, bem bacana?
Você está preocupado de ter um celular? Deixa eu ver ali, vai parar de novo. Vocês estão preocupados com se o cara tem um iPhone 17 ou um 18 ou um 16? É essa a preocupação? É a preocupação se tem um Lamborghini ou se não tem um Lamborghini? Se tem um Fiat ou não tem um Fiat? Se tem um Patek Philippe ou não tem um Patek Philippe? É essa a preocupação? É isso, meus irmãos. É isso que ensinam por aí. É o que a terra ensina. Qual a minha marca na sociedade ou no mundo? Talvez você possa estar mergulhado em lutas, esteja mergulhado em verdadeiras tempestades, dilemas insolúveis aos seus olhos. Vou repetir: dilemas insolúveis aos seus olhos. Aos seus olhos. Mas a notícia para todos nós é: creia, Jesus não te abandonou, Ele está com você e Ele continua com você, e Ele vai com você até o fim. Se for para a prisão, Ele vai estar com você. Ele estava lá com Paulo. Se for para perseguição, que é o que eu imagino que vai acontecer no futuro do país, se for para perseguição, Ele estará com você. Se for pelas injustiças, Ele estará com você. Se for por engano, Ele estará com você. Pelas mentiras, pelas calúnias, Ele estará com você. Agora, seja você um exemplo dos fiéis. Seja você um crente nota 10. Seja você um crente que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. No caso é essa aqui. Que maneja bem a palavra de Deus. E você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Essa semana eu mandei lá um negócio de leitura bíblica em 1 ano. Use aquilo, pegue aquilo na sua vida, ponha em prática. Talvez para você, obrigado Eliette, talvez para você seja mais fácil. Eu gostei que eu ouvi essa semana de um pastor, um grande líder no Brasil, na minha visão, ele dizendo que ele leu, assim, capa a capa a Bíblia várias vezes. Eu não li várias, mas eu li algumas, e hoje eu leio, vou de Salmos até Novo Testamento, vou do Novo Testamento para frente, mas eu já li toda, e hoje eu só vou me alimentando ali, para me não esquecer do que está ali, e leio. Então eu não sigo mais essa sequência. Agora muitos precisam dela, e que é bênção. Se não, aconteceu o que o Gustão sabe, só ele lembra dele, o Amauri e a Néia, o Joaquim também. Lembra daquele cara que fez, então o De Janeiro também, que fazia hemodiálise, que era cozinheiro, que era da igreja, como é que era o nome dele? Roberto. Fizemos o programa aqui, ele fazia hemodiálise. Entregamos o programa, imprimiu, naquela época não tínhamos a internet como temos hoje, todos têm, entregamos o programa para ele. Domingo, no outro domingo ele voltou com o negócio tudo azul. Uai, o que aconteceu? Não, eu já li tudo a Bíblia. Não, mas o senhor leu? Falou, lógico que eu li, não vou mentir para você. Para o senhor, né, no caso. Eu falei, seu Roberto, mas por quê? Ele falou, pastor, quando o senhor está numa cama de hemodiálise, não tem o que o senhor fazer. E lá a notícia é muito ruim. Ou o senhor lê a Bíblia, ou na hemodiálise, a conversa lá, o fulano morreu, o outro vai morrer, daqui a pouco não vem mais, some, morre. Então, pastor, eu aproveitei e li tudo. Aleluias, glória a Deus, seu Roberto. E não demorou muito. Talvez 2, 3 meses, ele passou a não vir mais na igreja, por fraqueza. Passado mais um tempo, o Senhor o recolheu. Mas ele cumpriu o propósito do Senhor. Irmãos, é só um conselho. Leia a Bíblia. Pega 2026, garra com esse negócio, leia a Bíblia. Aprofunde-se nas Escrituras.
porque ela é bênção demais para você, e para nós todos, e para o mundo inteiro. É bênção demais. O brasileiro, meus irmãos, no geral, não gosta de ler. No geral. É isso, para o cara ler um livro no ano. Aí você escuta o cara da internet, o cara fala que leu 50 livros. No Japão, que é mais disciplinado, na Europa, que são mais disciplinados. Mas se esforce, leia a Bíblia. Ela vai trazer fortalecimento para a tua alma, entendimento para aquilo que você não entende, resposta para os seus dilemas. Leia a Bíblia, é bênção demais. Ih, pastor, tá bom demais, senhor. Eu já estou, tá legal para mim, pastor. A resposta do Roberto foi: na mesa mesa, nem sei, na cadeira de hemodiálise, pastor, tem que ler a Bíblia. O negócio lá é tenso. Põe a mão no seu coração aqui. Quero orar com você. Senhor,